Violência aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui no bairro de Americanópolis, no bairro de Santo Amaro, em Mogi das Cruzes, não importa. A violência é presente na nossa realidade e era presente na realidade no tempo em que Abacuque estava atuando, servindo a Deus como profeta. E no versículo 3, ele intensifica o seu clamor, usando aqui 3 duplas de palavras. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Não bastasse a violência, aquele tempo era um tempo de iniquidade, opressão, é o primeiro par de palavrinhas. O segundo par, destruição, violência novamente, litígio também estava suscitando. Termos que vão agravando a realidade social de Judá e que salta aos olhos de Abacuque. E aparentemente somente Abacuque percebia isso. Ninguém mais ao seu redor parecia perceber essa realidade. Tanto que somente Abacuque se volta para Deus e clama. Muita gente fazendo coisa errada. E ele então clama. Até quando, Senhor, clamarei eu? Por esta causa. Por tudo isso que acontece, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. E o perverso cerca o justo e a justiça também é torcida. Não parece muito com a nossa realidade, meus irmãos? Parece que Abacuque está vivendo no nosso tempo e está escrevendo para nós. Tudo isso faz Abacuque clamar. E quando nós olhamos para esse clamor de Abacuque, um alerta dentro de nós aciona-se. Nós temos clamado? Em que sentido nós temos clamado ao Senhor? Será que nós temos nos queixado perante o Senhor ou nós temos nos queixado contra o Senhor? Ou será que nós nos esquecemos da soberania de Deus, do controle? Como eu disse logo no início, o Senhor continua no controle de todas as coisas e Ele permite que o homem faça coisas terríveis. O homem, ele não age descontroladamente, sozinho, mas ele está controlado pela soberania de Deus. O homem, ele vai até onde Deus permite. Olhamos para trás e vemos um homem chamado Hitler e nós nos chocamos com a capacidade perversa deste homem. E nós achamos, quando lemos a respeito de tudo o que ele fez, de tudo o que ele permitiu, ou de todas as ordens que ele deu, e nós passamos a achar que ele agiu descontroladamente. Mas, meus irmãos, Deus estava controlando Hitler. E Deus permitiu que ele agisse até onde Deus permitiu. Hitler teria a capacidade de fazer muito pior. É isso que o pecado faz com o homem e é isso que o pecado faz com o homem. Nós não imaginamos, nós não temos a noção do poder que o pecado tem de causar destruição. Porque o homem está limitado por Deus. O homem, ele está amarrado por Deus de certa forma. E há a palavra de Deus sendo pregada continuamente. E a palavra de Deus sendo pregada continuamente é uma forma de Deus limitar as ações humanas, de Deus controlar as ações dos homens.
Porque a palavra de Deus sendo pregada alerta o homem. Liga um alerta no coração do homem. Ainda que ele ouça, ou ainda que ele leia e não acredite, aquela palavra pregada, que é poderosa para salvar, que é poderosa para transformar o homem e que também é poderosa para endurecer o coração do homem, limita o homem. Mas haverá um tempo em que a palavra de Deus não mais será pregada. Haverá um tempo em que a Bíblia deixará de ser anunciada. Um pouco antes de Jesus voltar. A igreja não pregará mais. A Bíblia não será mais vendida. O homem não vai mais abrir a Bíblia. Os pastores não pregarão mais. Um pouco antes de Jesus voltar. Não sabemos quando será esse momento, mas ele acontecerá. E Deus permitirá que o homem haja por si mesmo. É o pior castigo que o ser humano pode receber. É Deus abrir suas mãos e deixar que o homem haja por conta própria. É o pior castigo. E haverá esse tempo. Por isso que o amor de muitos se esfriará. Por isso que muitos que frequentam a igreja hoje abandonarão os caminhos do Senhor. A perversidade controlará o ser humano. Mas por enquanto a palavra de Deus pode ser pregada e ela é pregada. Assim como ela estava sendo anunciada por Abacuque. E cabe a nós, igreja, continuar pregando a palavra enquanto temos essa responsabilidade. E cabe a nós também orarmos pelo nosso país, pela nossa cidade, pelos nossos vizinhos. Orar pelos nossos familiares. Orar pelos nossos irmãos. Orar por nós mesmos. Nós precisamos clamar como Abacuque clamou. Precisamos colocar diante de Deus nossas queixas. Até quando, Senhor? Até quando clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Nós temos que continuar clamando, ainda que a resposta não venha imediatamente. Mas é interessante, meus irmãos, que na continuação nós temos a resposta de Deus. Abacuque clamou, suplicou, se queixou diante de Deus, apontando para Deus tudo o que estava acontecendo, e Deus respondeu. Do versículo 5 ao 11, nós temos a resposta de Deus. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus responde a Abacuque e diz que está agindo sim. Abacuque perguntou, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? E a resposta de Deus é, eu estou escutando. Vede entre as nações, olhai, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Deus estava agindo e iria continuar agindo. E de que forma? Através da disciplina. A partir do versículo 6, nós temos aqui Deus anunciando a disciplina através de um povo específico. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, criam eles mesmos o seu direito, a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham, que chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia.
Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então passam como vento e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Percebam, meus irmãos, tudo aquilo que foi apontado por Abacuque era a realidade dos caldeus. Povo amargo, perverso, violento, dominador, que debochava de todos os reis das outras nações, porque eles os dominavam. Povo veloz a fazer o que era coisa errada, os seus cavaleiros, eles eram táticos, eles tinham um treinamento muito bem elaborado de ataque, de dominação. As outras nações eram surpreendidas pela velocidade dos ataques deles. Dificilmente uma nação conseguia resistir à dominação do exército caldeu. E é esse povo que Deus vai usar para disciplinar o seu povo. Era esse povo que tinha a fama de ser terrível. Eis que suscita os caldeus nação amarga e impetuosa, pavorosos, terríveis. Deus estava agindo e iria agir através da disciplina contra o seu povo, não contra as outras nações. Deus ia agir contra o seu povo que estava fazendo coisas erradas. Os seus pais ouviram a lei do Senhor e viveram obedecendo a lei do Senhor. Eles se afastaram da lei do Senhor. O sacerdote, geração passada, serviu ao Senhor, o sumo sacerdote serviu ao Senhor. Nesta geração, os descendentes sacerdotais eram injustos, pecaminosos, se associavam à corrupção. O rei não fazia aquilo que Deus se agradava, não conduzia a nação, Judá, como deveria conduzir, e Deus então iria suscitar os caldeus, essa nação terrível, para disciplinar o seu povo. Os caldeus são os babilônicos, né? A Babilônia. E nós hoje conhecemos o cativeiro, temos o conhecimento do tempo do cativeiro. Mas Judá naquela época não tinha ainda o conhecimento, porque eles iriam ser disciplinados com o cativeiro. Mas eles estavam recebendo o alerta. Eles estavam ouvindo que a disciplina viria da parte do Senhor se eles não se voltassem para Deus novamente, se eles não se arrependessem dos seus pecados, se eles não parassem de agir contrário à vontade de Deus. Deus vai usar uma nação pagã, uma nação violenta, ímpia, como instrumento de disciplina. E isso já acontecera no passado, não era algo novo para o povo de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 28, versículos 49 e 50, nos dizem assim: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, de extremidade da terra virá como voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e os fortes muros em que confiavas. E te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Deus estava prometendo castigo contra o seu povo por causa da desobediência. Descendências passadas ouviram a instrução, ouviram que Deus exigia a obediência e que Deus prometera a disciplina, o castigo, se a obediência não fosse praticada. E agora, no tempo de Abacuque,
A desobediência que acontecera lá no passado, na terra de Canaã, estava acontecendo novamente. Muitas gerações depois, mesmos pecados, mesma desobediência contra o Senhor. E ainda Jeremias capítulo 5, versículos 14 e 15. Eis que trago contra ti uma nação de longe, ó casa de Israel, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignorais. Nações que falavam uma língua totalmente diferente da língua falada em Israel, da língua falada em Judá. Mas que iria dominar, iria ser usada por Deus como vara, como disciplina, como castigo. Deus anunciara isso no passado, porque Ele exigiu obediência do seu povo. Deus estava anunciando agora, porque Ele estava exigindo obediência do seu povo, e os pecados estavam sendo praticados novamente. Semelhante também aos dias de Ezequias. Deus havia poupado Jerusalém da invasão assíria. E o povo se agarrava a essa memória como garantia de segurança eterna. Mas, com o passar do tempo, o povo se esquecera. O ser humano, ele se esquece das coisas muito fácil. Muito fácil. E ele deixa de cumprir o que ele deve porque passa. As gerações passam. A memória passa. Tudo se esquece. Mas Deus promete, estava prometendo a Abacuque que ele iria agir sim. Abacuque deveria esperar que no tempo determinado pelo Senhor, ele iria agir. E quando Deus fala, maravilhai-vos, quando Deus usa essa expressão, Ele está dizendo, o povo vai se surpreender com a forma em que Ele iria agir. O povo não estava esperando, nem imaginava como Deus iria agir. Deus estava falando. Isso aqui que Abacuque recebeu, essa resposta, ele iria transmitir ao povo. Mas mesmo ouvindo, Judá iria se surpreender, se espantar com a forma como Deus iria discipliná-los se eles não voltassem a servi-lo novamente. E por que que um texto desse foi registrado e muitos anos depois chega até o nosso conhecimento? Para nos alertar, meus irmãos, de que nós precisamos viver em obediência ao Senhor. Eu disse para as crianças, mesmo pequenas, as crianças, elas conseguem obedecer a Deus. Mesmo pequenas, elas podem orar. Deus vai escutar a oração delas. A oração da Helena, a oração da Isadora, a oração da Clarice, a oração do José Pedro, a oração do Davi, Deus escuta. E vocês, pais, têm a responsabilidade de ensiná-los a desde agora obedecer ao Senhor. Desde agora, elas precisam aprender que elas têm que se relacionar com Deus sim, através da oração. E cabe a vocês orar com elas, para que elas cresçam e não se afastem dos caminhos do Senhor. Porque essa geração a qual Abacuque está clamando e está falando, cresceu e se esqueceu dos caminhos do Senhor. Os seus pais cumpriram a vontade do Senhor, mas eles foram crescendo, se multiplicando, casando, gerando filhos e se esqueceram dos caminhos do Senhor. Os nossos pequenos vão crescer e eles não podem se esquecer do caminho do Senhor. Hoje, nós, os pais que estão aqui presentes, a igreja de Americanópolis está servindo ao Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor. Estamos ouvindo a palavra do Senhor, oramos ao Senhor, cantamos, nos dedicamos ao Senhor
trabalhamos ao Senhor e temos a responsabilidade de orar pela geração futura, para que a geração futura continue adorando ao Senhor aqui neste lugar, servindo ao Senhor, pregando a palavra, obedecendo ao Senhor. Nós temos que orar pela geração futura e ser exemplo para elas, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Exemplo de pessoas que obedecem ao Senhor. Nós precisamos orar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos irmãos nossos que conhecemos, que frequentam as outras igrejas do nosso presbitério, as igrejas do nosso sínodo, orar por eles, orar pela nossa cidade, pelo nosso governo. Nós temos a responsabilidade de clamar, de orar, sabendo que Deus vai responder na hora certa e da forma que Ele tem já determinado, porque Deus age conforme a vontade dEle, e se as coisas acontecem é por permissão dEle. Deus permite que as coisas aconteçam para o nosso ensino e aprendizagem e para também punição, porque os caldeus foram usados por Deus como vara de disciplina para o povo de Judá, mas isso não foi tirado da conta deles. Eles foram punidos pelo Senhor. Eles também foram disciplinados, porque eles agiram com violência, eles agiram de forma terrível contra Judá. Eles dominaram Judá, eles destruíram o templo, eles levaram todos os objetos valorosos. Nabucodonosor levou tudo para si, destruiu a cidade, pôs tudo abaixo, dominou, obrigou o povo de Deus a servir aos seus deuses. Os caldeus, a Babilônia, sofreu pelos seus pecados. Mesmo que Deus tenha usado eles, Deus os puniu. Por quê? Porque Deus age de forma soberana. Mas nós temos responsabilidade. O homem tem a responsabilidade de fazer o que é certo. Se ele não faz, ele pagará por isso. Nós lemos em Romanos capítulo 6 a respeito do pecado. Porque a graça de Deus ela é abundante na nossa vida, nós vamos ficar pecando? Para que a graça continue sendo abundante? Não, de modo nenhum, disse Paulo. Nós fomos libertados da escravidão do pecado. Então o homem tem a sua responsabilidade de agir de forma justa, correto, piedosamente, através da santidade. Se ele não age, ele será então disciplinado e castigado. Ao mesmo tempo, Deus é soberano para permitir que o homem faça coisas que são do seu próprio coração, que são pecaminosas em si. Concluindo, meus irmãos, algumas lições aqui para nós hoje. O zelo pela justiça de Deus deve nos levar a clamar diante dele. Nós zelamos pela justiça de Deus. Abacuque zelava, por isso que ele clamou. E nós, então, sendo zelosos da justiça de Deus e buscando essa justiça para nós, precisamos clamar para que Deus haja com justiça. Em segundo lugar, a violência, a degradação moral e a corrupção deve nos incomodar, sim. Não é porque nós vemos isso constantemente que nós vamos nos acomodar, que nós vamos passar a ver essas coisas como sendo algo natural, normal. Muitos já passaram a ver a violência como algo normal, já se acostumaram. Tanto que cenas violentas vão para a internet, as pessoas param para filmar e postar, porque para elas já se tornou algo normal, natural do dia a dia da vida. Nós não podemos nos acomodar. A violência, a corrupção, a degradação deve incomodar o nosso coração, porque esse incômodo vai nos levar a clamar a Deus. Em terceiro lugar, Deus age contra o pecado no tempo dele e da forma dele. Muitas vezes nós queremos ditar para Deus como ele deve agir. Não. Deus vai agir conforme a vontade dele e no tempo dele. Nós clamamos, oramos, intercedemos e aguardamos a resposta de Deus. Em quarto lugar, a disciplina de Deus não é para destruição,
quando aplicada para o seu povo, mas é para a restauração. Se o povo de Deus passar por disciplina, é para a restauração. Deus disciplina quem Ele ama. Agora Ele destrói os seus inimigos. Nós jamais seremos destruídos por Deus, porque Ele nos escolheu, em Cristo Ele nos salvou, Ele nos conduz. E se viermos a pecar, a cair em pecado e formos disciplinados, é para a restauração, para nos aproximarmos de Deus novamente, nunca para a destruição. Contrariamente, os inimigos de Deus, sim, são punidos para a destruição, para a condenação eterna. Em quinto lugar, os pecadores não ficarão impunes. Você vê as reportagens, você vê os criminosos sendo presos, você vê injustiças acontecendo, pessoas não sendo punidas pelos seus pecados, e pensa, eles não serão punidos? E você acaba se acostumando com isso. E o nosso discurso é, o Brasil é assim mesmo. O nosso discurso é sempre esse comodismo. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, de que os pecadores serão punidos. Eles serão punidos. A disciplina do Senhor virá. E em último lugar, nosso Deus é soberano. Nunca se esqueça disso. Creia. Nosso Deus é soberano. Ele criou todas as coisas e Ele controla todas as coisas da forma dele. Ainda que os homens pequem, ainda que os homens façam tudo aquilo que está no coração deles, Deus está autorizando esses homens a agirem para a disciplina deles. Pode ser para o endurecimento, pode ser para a salvação. Deus age conforme a vontade dele. A nossa responsabilidade é orar e agir conforme a vontade de Deus e conduzir as nossas crianças no caminho do Senhor, tanto os pais quanto nós aqui na igreja. Nós precisamos mostrar para as nossas crianças como servir ao Senhor de todo o coração, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos conduzi-las, ensiná-las e mostrar para elas, para que quando elas forem grandes, elas não se afastem dos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe, para que possamos sempre viver de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos nos colocar de pé agora, e em resposta, nós vamos cantar o hino 368, que tem como título Despedida. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por Tua palavra pregada e anunciada aqui nesta noite. Muito obrigado porque o Senhor nos fala, o Senhor nos ensina, o Senhor grava no nosso coração a Tua palavra para que nós nos lembremos dela e a coloquemos em prática no nosso dia a dia. E nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude a servir ao Senhor de todo o nosso coração, nos ajude a mostrar para as pessoas ao nosso redor como viver da maneira correta, como viver com justiça, como viver com equidade, como viver em santificação, como viver sendo piedoso. Somos nós os modelos para as pessoas que convivem conosco. Nos ajude a anunciar a Tua palavra de forma prática através da nossa vida, para que as pessoas desejem nos copiar. Não permita que nós copiemos o mundo. Não permita que nós olhemos para o mundo e façamos as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Judá caiu nesse erro. Judá olhou para as outras nações, cobiçou tudo aquilo que as outras nações tinham, seu governo, e praticou os mesmos pecados que as outras nações praticaram. E o Senhor puniu o seu povo, o Senhor disciplinou o seu povo, e o Senhor salvou o seu remanescente fiel. O Senhor restaurou aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, aqueles que se voltaram para os seus caminhos novamente através do arrependimento. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a servir ao Senhor, nos ajude a conduzir as nossas crianças, os nossos pequenos nos teus caminhos,
que nós possamos ser exemplo para as nossas crianças aqui na igreja, que nós possamos conduzi-las, ensiná-las. Abençoe os pais desta igreja, para que nós, que somos pais, possamos ensinar nossos filhos no caminho que elas devem andar, para que quando elas forem jovens, adultas, crescidas, elas não venham a se desviar do Senhor. Que a próxima geração possa servir ao Senhor como esta geração está servindo. Que a Tua palavra continue sendo pregada futuramente, como ela tem sido pregada hoje. Nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pelo nosso país, nós clamamos pelo nosso governo. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia das regiões do nosso país, dos estados do nosso país, de cada cidade, de cada município. Tenha misericórdia de cada bairro. Tudo está debaixo do Teu controle. O Senhor age através de Jesus Cristo. O Senhor conduz conforme a Tua vontade. Nós temos Jesus Cristo, o caminho. E é Cristo que nós temos que pregar, para que as pessoas adentrem este caminho, o caminho da vida, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, o caminho que nós estamos trilhando, que nós possamos desejar ver as pessoas ao nosso redor trilhar este caminho da salvação, porque a salvação pertence ao Senhor. Muito obrigado por esta noite, por este culto tão abençoado, por nos trazer à Tua casa e juntos, como igreja, como corpo de Cristo, adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, abençoe os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos que encontram-se desanimados, aqueles que estão com a sua fé abalada, reavive o coração delas. Avive, anime-os, fortaleça a sua fé para que eles possam estar conosco servindo ao Senhor aqui na Tua casa. Que os nossos irmãos enfermos possam ser curados por Ti, para estar conosco aqui também. Nos dê uma boa semana, onde possamos cumprir os nossos trabalhos, os nossos estudos, os nossos afazeres. E nos ajude a vencer o nosso próprio coração, a vencer o mundo, a vencer Satanás. Nos ajude a vencer a tentação, as tentações que vêm contra nós. É o que nós te pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as alegrias, as consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, com cada um de nós e com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. 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 A igreja pode se assentar.